uma Qual conta. o nome da senhora? Carmen. Carmen, prazer. Santília. Centília? Santília. Santília. É o nome Santília. Da minha bisavó. Ah, Diferente. parece português ou espanhol, né? Santília. Italiano, pode ser, porque o francês ele joga mais pro o italiano, o espanhol, o português também é meio, mas também pode ser Santília que pegava isso. Agora, o meu Carmen era da minha avó paterna. Ah, da sua avó paterna. Avó paterna. Olha. Meus pais, eles eram espanhóis, eles se conheceram no Rio de Janeiro. Embora eles fossem no norte da Espanha, naquela época se imigrou muito, porque lá, depois da guerra, não havia trabalho, o pessoal já havia que estava aberta a imigração. A imigração também. Então, eles vieram quando? Olha, meu pai veio em 52 e mamãe veio em 54. E aí eles se conheceram no Rio de Janeiro. Que lindo, né? É verdade, é destino, né? É destino. Porque lá e na Espanha, um era da Corunha, meu pai da Corunha e minha mãe de Vigo. De trem hoje em dia, de trem bala é meia hora. O trem antigo era 1 hora, 1 hora e meia. Quer dizer, aí se conheceram. E, quer dizer, meu pai, ele era livre, mas quando ele chegou, ele começou a trabalhar de pintor, porque tinha outros espanhóis. Aí ensinou ele a pintura até ele conseguir como Orives. E aí ele conseguiu. Como? Orives. É de fazer joias. Artesã. A senhora se chama Carmen, tem quantos anos? Eu, 65. Nasci em 15 de 9 de 1959. Me conta um pouquinho meu pai. Da sua trajetória até aqui. Bom, aí o que acontece? Quando eu nasci, meu pai tinha uma condição, como tinha o turismo nesse negócio, ele tinha uma condição boa. Tanto que para morar em Copacabana, esse negócio, mas não era só morar em Copacabana, que naquela época não podia ser um aluguel. Isso, e quando eu nasci, foi caro, foi um diamante de 1 quilate. Papai disse que tinha que ser. É porque já estavam juntando para comprar apartamento, que naquela época era barato comprar. Quando saiu a capital, era barato comprar, que hoje é coisa. Mas aí teve que morrer no prejuízo, né? Porque inclusive o médico acertou, disse, olha, e cuida dessa gravidez, porque eu acho que a senhora só engravidou por muita sorte que teve, e só vai ser esse, porque, dito e feito. Porque quando tiram mioma e tudo, tiram também a parte do útero, porque aqueles que seguram o espermatozoide, porque não era adiantado como hoje. E hoje mesmo também eu adianto, essa parte é igual. Eles fazem inseminação, avançou muito a inseminação, mas a fibromialgia, ela, entendeu? Ela não é por método natural, é injetado, porque não tem o que segure. Então eles colam. Eu tenho alguns flashes da infância, porque foi muito boa. Eram poucos, como é que se diz, poucas crianças não. Havia mais crianças nas praças. As praças tinham crianças. A praia tinha crianças. Hoje você não vê nas praças, vê pessoas. Porque naquela época não tinha gente dormindo nas praças. Era muito difícil, entendeu? Não tinha gente nas praças dormindo. Não havia desemprego. Sobrava emprego. Por isso que estava aberta a imigração e a migração. As duas estavam abertas, né? Mas, eu me lembro, claro, eu nasci ali, a praia era recomendada todo dia, porque você andava na areia, era uma areia muito mais limpa do que é hoje, né? Eram bactérias muito mais suaves do que as que são hoje. O sol... né? Porque o sol, quando dava ali 25 graus, já matava muita
bactérias. Porque elas eram... Hoje dizem que precisa de... Bom, as bactérias no hospital, onde tem muita coisa, diz que as mais perigosas precisam de 1000 graus para matar. E, quer dizer, o sol não dá conta. Naquela época o sol dava conta. E precisava, às vezes, a gente andar descalço, a vitamina S, né, de sujeira, porque era um colégio salesiano que era ali no Vidigal. Se você vê o Vidigal, na verdade, ele começou com o colégio, porque ali não havia... Você estudou lá? Mas ali não havia, como é que se diz, ali era dos jesuítas. Dos jesuítas. Aí, como o Franco estava na Espanha, eles obrigaram, os jesuítas bateram de frente, salesianos, geralmente os franciscanos, aí vieram para cá enquanto estava a ditadura, né? E aí os jesuítas cederam aquele terreno para construção para os salesianos, né? Que eles fizeram Stella Maris, né? Quer dizer, Estrela do Mar, que estava ali, era lindo ali. Imagina que o Rio de Janeiro naquela época era lindo. Mamãe, quando chegou em 54, ela disse que todo dia no Rio de Janeiro chovia, tal hora que nem em Belém do Pará. Tinha aquela antes da chuva e depois da chuva. Uau. Pegava, era fresco. O verão ia 30 graus, Vocês saíram de lá 30 de quando? Não, nós não saímos do Rio, não. Aí, escuta só. Aí, estava lá, coisa e tal. Quando eu fiz, mais ou menos, também era uma escola só de meninas. Tinha que ter mais meninos. Quando eu fiz 12 anos, a situação para o papai começou a apertar um pouquinho. A vida é assim, a gente... Altos e baixos. Altos e baixos. Começou a apertar um pouco. Aí... fala com a mamãe, disse, não, mas ela... Eu falo com o Frida, eu já tinha aprendido a base de matemática, muita coisa, porque lá você não passava colando, não. A base de matemática, isso. Aí eu já tinha feito o primário e aí ia para o ginásio, acho. Naquela época era 5 anos de primário, 3 ginásio. E depois científico. O que acontece? Ginásio científico, que é a escola técnica, porque eu fiz a escola técnica Chukoff. Hoje, pelo seguinte, estava muito bem preparada pela coisa. Quando eu saí, eu já saí e faltava meio ano. Aí, o que acontece? Disseram assim, não. Então, matrícula tinha Cócio Barcelos em Copacabana, era melhor do que é hoje. Mas também não era o que era lá, né? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde. Não era melhor do que era, mas não era como lá, porque lá eram 6 horas de estudo. E a coisa era 4 horas, 4 horas de coisa. Mas eu já estava bem preparada. Aí eu me lembro que saí depois falaram a escola técnica. Eu fiz para o normal e fiz para a escola técnica, passei nos dois, mas escola técnica, claro, você estava com base boa, é sempre assim. Aí também tive um estudo de excelência bom sem pagar, esse negócio. Aí foi que, porque aí quando eu fiz 18 anos, 19, eu comecei a fazer concurso, que aí eles começaram a ter um concurso do Banco do Brasil. Eu fiz concurso para a Caixa, tinha 19 anos, não, 20 anos. Banco do Brasil eu fiz com 19 e aí fiquei por pouco. Porque o Banco do Brasil até 40 anos, a Caixa ia só até 23 anos, reduziu. Mas mesmo assim, para cada 40, assim, para cada, quantas pessoas? Acho que para cada 40 pessoas tinha uma vaga, uma coisa, mas hoje está pior, hoje está muito pior. Está um horror. Naquela época ainda estava melhor do que está. E aí eu fiz com 20 anos. Quando eu fiz 23, me chamaram. De tudo isso que a senhora viveu, o que a senhora poderia passar para os jovens? Que, às vezes, é necessário você, principalmente filho único, cair
Porque você vai sentir quando cai. Adolescente te dá um pouquinho, às vezes pouca coisa. Um pouco de depressão, coisa boba. Mas quando você tem um pai e uma mãe, é a maior riqueza que você tem. Eu acho que na família, mais que o dinheiro, é o pai, a presença do pai e da mãe. E o que você vê de exemplo, o dinheiro que vem trabalhado, vem suado, o seu pai, a sua mãe na casa que cozinha, que limpa, que costura. E isso é muito importante, mais do que as palavras, mais do que os conselhos. O que você vê, você fixa no cérebro. Aquilo fica quando criança e quando adolescente, que você vai aprendendo. Ter tudo é perigoso, não ter nada é perigoso. É caminho do meio. Ter as quedas, os altos e os baixos para observar. É porque quando você cresce mais, quando você tem a queda, você se vê obrigada a fazer algo, a crescer. Aí a futilidade que as grandes cidades e a Zona Sul tinha. Tanto é que você vai ver no concurso que eu passei da Caixa e depois que eu fiz no Banco do Brasil, que eu alcancei bem, você vai ver que as pessoas que mais se destacaram eram as pessoas do subúrbio, suburbanos. Porque a Zona Sul havia mais luxo. Eu fui uma das poucas da Zona Sul, porque eu vi a parte mais baixa. Meu pai trabalhava em joias. Era mais negócio para ele a Zona Sul, entendeu? Porque ele não ia vender no centro, ia vender onde tinha dinheiro. Onde não tem dinheiro, ninguém compra joia, não é batata, não é comida. É para quem pode pagar, entendeu? E os clientes estavam ali. E ele, por sorte, a gente também depois no Flamengo, já que ela trabalhava há anos, tinha um aluguel barato. Era um cara que vivia antes de 2 quartos, fui num sala e quarto, dormia na sala. Mas isso serve para você crescer, para você ver. Você tem que fazer, porque aí, senão a pessoa tem tudo, só vai pensar em namorar e vai pensar. Quer dizer, há outras coisas, tudo compõe o namorar. Mas você tem que saber quanto custa um prato de comida, gente. Você tem que saber quanto custa uma roupa que você veste, como é lavar ali, como isso. Então, essa futilidade de você ter algo, você vai aprender da pior maneira e você não vai criar bem uma criança. Essa é a verdade, porque não tem maturidade para isso, você não tem experiência, você não tem nada para passar, a não ser uma futilidade. Essa é a verdade. Então é preciso, às vezes, você levar um tombo, saber. Hoje eu li uma frase de Freud, passou rápido, que ele disse: você foi mais feliz porque tinha que lutar. Eu acho que é verdade. Eu acho que tudo que vem fácil, sai fácil. Eu acho que você tem que saber o valor do que é, o que custa, o que você tem, o que você não tem. Isso te faz crescer, ter respeito e ver as coisas como elas são.